Sabe aquela sensação de que a resposta que a gente tanto procura está bem ali, na nossa frente, mas por algum motivo a gente simplesmente não consegue enxergar? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa uma história antiga, fascinante, que fala exatamente sobre isso. É uma jornada sobre enxergar, sobre reconhecer e sobre aquela revelação que de repente pode acontecer quando a gente menos espera. E essa frase, ela é o ponto central de tudo que a gente vai conversar. É quase um convite para a gente pensar, sabe? Que verdades será que estão aí, bem na nossa cara, escondidas, enquanto a gente segue o nosso dia a dia percorrendo os nossos próprios caminhos? Ok, então vamos lá. A nossa história começa num domingo, logo depois da crucificação. O cenário é o seguinte: dois seguidores de Jesus estão indo embora de Jerusalém, e o clima, como dá para imaginar, é pesado. Toda a esperança que eles tinham parecia que tinha morrido ali na cruz junto com ele. E olha só a distância que eles estavam percorrendo. De Jerusalém até um vilarejo chamado Emaús. 11 quilômetros. Pensa bem, 11 quilômetros. É uma caminhada longa, né? Principalmente quando se está carregando o peso da tristeza, da confusão. Cada passo que eles davam era um passo para mais longe do lugar onde todas as esperanças deles tinham sido, bom, destruídas. A Bíblia descreve a cena de um jeito muito forte, sabe? Eles estão ali conversando, tentando desesperadamente entender tudo o que tinha acontecido naqueles últimos dias. Imagina a cabeça deles. E os rostos abatidos, tristes. É exatamente nesse estado de desolação total que a nossa história começa a tomar um rumo inesperado. E é aí, bem nesse ponto, que acontece o momento crucial. Uma terceira pessoa aparece e começa a andar com eles na estrada. Para eles, era só um estranho, mais um viajante. Mas para a gente, que já conhece o final da história, a ironia é enorme, porque ali, caminhando do lado deles, estava o próprio Jesus ressuscitado. E aqui está o grande mistério de toda a história. Eles estão, literalmente, caminhando ao lado da pessoa em quem eles tinham colocado toda a fé. Mas alguma coisa impedia que eles o reconhecessem. A verdade estava bem ali, presente, mas para eles era como se fosse invisível. E a gente começa a entender o porquê, a raiz da decepção deles. Eles chegam a confessar para esse estranho que a esperança deles era que Jesus fosse um redentor político, sabe? Alguém que ia libertar Israel. As expectativas deles estavam todas presas nesse modelo. E claro, a crucificação quebrou completamente essa imagem. E essa expectativa frustrada os impedia de ver a realidade. Uma realidade muito maior, que estava bem na frente deles. Então fica a pergunta óbvia, né? Por quê? Por que eles não conseguiam ver o que causou essa cegueira toda? Agora a gente vai sair um pouco da história em si para tentar analisar, para entender as possíveis razões por trás dessa falta de reconhecimento. Afinal, o que é que estava mantendo os olhos deles fechados? Bom, existem algumas teorias, né? Alguns estudiosos sugerem que foi uma intervenção divina mesmo, que o próprio Deus impediu que eles o reconhecessem naquele momento específico. Outros já pensam que talvez o corpo glorificado dele fosse diferente. Mas a verdade é que tem mais coisa aí por baixo. Olha só, um teólogo chamado Russell Shade listou 6 possíveis barreiras que podem ter causado essa cegueira. Pensa comigo, as lágrimas de desespero, que literalmente embaçam a visão, a falta de conhecimento do que as próprias escrituras diziam, o medo da escuridão que estava caindo, a dúvida, o distanciamento e até mesmo o ódio que estava no ar. Cada uma dessas coisas pode ter funcionado como um véu, cobrindo os olhos deles. E essa frase aqui nossa, ela é forte e bem direta. Ela joga a questão para uma reflexão mais pessoal. Se alguém se sente distante de Deus, adivinha quem se afastou? Será que aquela distância que eles sentiam não era, na verdade, um reflexo do próprio movimento deles, do próprio afastamento? Bom, vamos agora para o clímax da história. Depois de toda essa conversa na estrada, eles finalmente chegam em Emaús. O momento da verdade está muito próximo. E o mais interessante é que ele não acontece com um show de luzes, nem nada espetacular. Acontece num gesto simples, um momento bem íntimo. E aqui tem um detalhe fundamental. Jesus fez como se fosse continuar a viagem, seguir adiante. Foram os discípulos que insistiram, que o convidaram para entrar e ficar com eles. Esse convite, sabe, essa abertura da parte deles, foi o passo essencial para que a revelação pudesse acontecer. E a sequência de ações a partir daí é impressionante. Primeiro, ele se senta à mesa com eles. Segundo, ele pega o pão e agradece. Terceiro, ele parte o pão e começa a distribuir.
Pensa bem, são gestos que eles já tinham visto Jesus fazer, nossa, inúmeras vezes. É justamente na familiaridade desse ritual, nesse ato de comunhão, que o véu finalmente cai dos olhos deles. E naquele exato instante, eles o reconheceram. Mas, e olha que incrível, no mesmo momento em que a visão deles se clareou, ele desapareceu. A presença física dele não era mais necessária, porque a verdade, a revelação, já tinha acontecido dentro deles. Agora, vamos dar uma olhada na reação deles. Porque não foi uma coisa do tipo, ah, entendi. Não. Foi uma transformação imediata, dramática, interna, que mudou absolutamente tudo para eles, num piscar de olhos. Essa mudança de estado é a prova do poder de um único momento de clareza. Pensa bem, de tristes e confusos, eles passaram a ter o coração queimando de alegria. De sem esperança nenhuma, eles passaram a ter um senso de urgência. E de pessoas que estavam se afastando de Jerusalém, eles simplesmente se levantaram na mesma hora e correram todos os 11 quilômetros de volta. É como se a ficha tivesse caído. Eles olham um para o outro e percebem, aquele sentimento, a verdade, já estava ali o tempo todo. O coração deles já estava ardendo enquanto ele explicava as escrituras na estrada. A questão é que os olhos deles ainda não conseguiam enxergar o que o coração já estava sentindo. E com certeza tem um sentimento meio agridoce aqui, né? Aquela alegria imensa da revelação, mas misturada com uma pontinha de arrependimento. Aquela dor de pensar, nossa, todo esse tempo caminhando ao lado dele e a gente não sabia? O tal do tempo perdido. Agora, vamos trazer essa história antiga para a nossa realidade. Porque de muitas maneiras, cada um de nós está no seu próprio caminho de Emaús, vivendo as nossas próprias jornadas. E a grande pergunta que essa história deixa no ar é essa. Quantas vezes será que a gente também não caminha ao lado da verdade, de uma resposta, de uma solução ou de uma presença importante, mas estamos tão focados na nossa própria tristeza, nas nossas expectativas, que a gente simplesmente não reconhece? Vale a pena lembrar daquele detalhe. Ao partir o pão, Jesus tomou para si o papel do dono da casa, um gesto de liderança. Mas ele só fez isso depois de ter sido convidado para entrar. Ele não força a barra, sabe? Ele espera o convite. E talvez essa seja a aplicação mais direta para nós. A história meio que sugere um convite à ação, que é essa decisão consciente de convidar essa presença para entrar na nossa vida e, quem sabe, entregar o controle, permitir que ele assuma a liderança. Essa história aconteceu lá atrás, na época da Páscoa. Mas a mensagem dela, essa não tem data de validade. É atemporal. A verdade, muitas vezes, continua caminhando ao nosso lado. A grande questão que fica no final é: qual vai ser a nossa resposta?